Na aula passada fizemos exercícios de análise dos gráficos de mudança de fase da matéria. Fases da matéria, como se procede no gráfico, do sólido para líquido e do líquido para o gasoso. E estudamos a dilatação térmica. A dilatação térmica dos sólidos acontece como? O corpo, ao ser aquecido, ele se dilata. Ao ser resfriado, ele se contrai. Além de realizarmos exercícios de dilatação linear. Na dilatação linear, vimos que apenas se leva em conta uma dimensão, e é a dimensão do comprimento. E como é que calcula a dilatação linear? É a multiplicação entre o comprimento inicial do corpo, o coeficiente de dilatação do corpo, pela variação de temperatura. Uma boa aula. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Vamos ver a nossa dica de estudo de hoje? Mas antes, tudo bem contigo, Chico? Tudo bem, professor. Então tá, você fez a dica de estudo, né? Eu fiz. Vamos então, ver se está certo. Vamos rever então o enunciado da dica da aula passada. Um fio metálico com o coeficiente linear 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, homogêneo, tem a 20 graus Celsius o comprimento de 50 centímetros. Determine a dilatação linear e o comprimento final do fio quando aquecido até 100 graus Celsius. Bom, o problema deu o comprimento inicial, que é 50 centímetros, o coeficiente de dilatação e a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. A temperatura final de 100 graus Celsius. Substituindo aqui no comprimento inicial, vamos ver, então, vai ficar 50 vezes o coeficiente de dilatação, que é 2 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, 100 menos 20. A resposta deu 80. Multiplicando todos os números, o 50 vezes o 2 vezes 80, vamos ter a resposta de 8.000. Vezes a potência de 10 a menos 5, a resposta final é 0,08 centímetros. Bom, 0,08 centímetros é questão número 1, é a dilatação do fio. E a segunda pergunta era o comprimento final do fio, né? Então, o comprimento final seria o comprimento inicial, que o problema deu, que foi 50 centímetros, mais a variação aqui, né? Que deu 0,08, mais os 50, a resposta final, então, 50,08 centímetros de comprimento final. Joelson. Sim, Chico? Acertei. Acertou? Uhum. Então tá bom. E esperamos que vocês tenham acertado também, certo? Bom, na aula de hoje, vamos ver o quê? A dilatação superficial e volumétrica dos sólidos, certo? Vamos começar primeiro com a dilatação superficial. O que vem a ser? Predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação da área. Quer dizer, tome uma figura plana, uma placa de metal, com área inicial SI e temperatura inicial TI. Aqueça esta placa e ela sofrerá uma dilatação. Teremos a placa aquecida, com a temperatura final, TF, e a área final, SF, maior que a inicial. A diferença entre a área final e a inicial é a variação da área, ΔS. Então vamos ter que fazer uma revisão pequena de algumas figuras planas, né? Porque nós vamos ter o quê? Temos que calcular a nossa área. Bom, para sabermos a dilatação superficial, nós vamos ter que multiplicar a área inicial vezes o beta aqui e a variação de temperatura, que é o ΔT. Então, o beta, que vem a ser o coeficiente de dilatação superficial, e se o problema não der o coeficiente de dilatação superficial, mas se for dado o coeficiente de dilatação linear, que era o alfa da aula passada, lembram?
o que você vai fazer simplesmente? Irá só multiplicar por 2. Então, a área nós estamos trabalhando com duas dimensões. Então, seria o dobro da dilatação linear. Por isso que apareceu aqui o beta, né, que é o coeficiente superficial da nossa área, é igual a 2 vezes o coeficiente da dilatação linear. Tá bom? Bom, como nós precisamos de áreas, as figuras mais usadas, que vocês irão ver nos problemas, são quais? São os paralelogramos. Lembram o que vem a ser os paralelogramas? Vou pegar aqui algumas figuras paralelogramas. Aqui nós temos duas figuras paralelogramas. Significa o quê? Que nós temos dois pares de retas paralelas. Como vocês podem observar aqui, ó, está aqui os dois pares de retas paralelas. Um par e o outro está aqui, ó, dois pares. Então chama-se um paralelogramo. Essa figura você conhece mais como um retângulo, né? O comprimento é diferente da largura, né, Chico? Uhum. Podemos chamar também de um retângulo. E aqui eu tenho uma outra figurinha bonitinha, que também é um paralelogramo, que é o nosso querido quadrado. O que vem a ser um quadrado, Chico? Você sabe? O quadrado é um paralelogramo quando tem todos os lados iguais, é isso? Muito bem, Chico. Estudou bastante. Parabéns. Aquilo eu estudei bem mesmo. Isso. Então, é isso mesmo. O quadrado e o retângulo. Joelson. Sim, Chico. A gente vai ver a área, então, dessas figuras aí? Isso mesmo. Vamos ver agora, tá? Então, vamos tirar a área. Como que se tira a área dos paralelogramos? Vamos colocar aqui as medidas nossas do quadrado. Vamos colocar aqui só. Esse quadradinho bonitinho tem medida 20 por 20 centímetros. Você saberia dizer o que significa área? A área é quantos quadradinhos cabem dentro de uma figura plana. E essa figura pode ser qualquer uma que você esteja imaginando. Nós vamos fazer somente do quadrado e do retângulo. Mas o conceito de área é quantos quadradinhos cabem dentro. Bom, se eu tenho 20 centímetros de base aqui, de altura 20 centímetros, né? Base e altura porque vocês estão observando na vertical. Se fosse na horizontal, você poderia dizer largura e comprimento, certo? É só multiplicar as duas dimensões. Então, do paralelogramo, você multiplicando as duas dimensões, você vai ter a área total da figura. Então, no caso aqui, a área nossa do quadrado, 20 vezes 20, é a resposta final. Que aqui dentro dessa figurinha tem 400 centímetros quadrados. Cabem 400 quadradinhos de 1 centímetro de lado aqui dentro. E nessa figura aqui também é um paralelogramo. Então, como que acha um paralelogramo? Também multiplicando as duas dimensões. Essa aqui tem 20 centímetros de altura e tem 40 centímetros de base. Então, a nossa área dessa figura é só multiplicar. Ah, professor, então sempre que aparecer essas figurinhas aí, quadrado, retângulo, no cálculo, tanto na matemática como na física, que vocês vão usar essas áreas, né? É só multiplicar as duas dimensões, tá certinho? Isso mesmo, é só multiplicar as duas dimensões. Deu 800 quadradinhos ali dentro. Essa seria a resposta, tá? Bom, a outra figura, Chico, vamos ver uma outra figurinha? Qual outra figura, professor? Vamos ver o triângulo aqui. Vamos embora. Então, o triângulo é uma figura de 3 lados. Esses 3 lados podem ser 3 lados iguais, 2 iguais ou todos diferentes. Não importa. Qualquer triângulo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar, sobrepor aqui a esse quadradinho bonitinho. Ó, se eu sobrepor a esse quadrado, o que se vai notar aqui, Chico? Eu vou ter 2 triângulos, professor? Isso mesmo, eu vou ter 2 triângulos. Isso significa o quê? Se eu quero a área desse triângulo só aqui, é só eu fazer o quê? Multiplicar a minha base, que é 20, pela altura aqui, que também é 20, só que eu vou dividir por 2. Sempre qualquer triângulo eu vou dividir por 2.
tá? Não importa o tamanho do triângulo. Então, a resposta aqui ficaria assim, ó. Vocês já viram aqui, né, sobrepondo a esse, que é 20 por 20. Então, significa o quê? Que a área desse triângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura divididos por 2. Vocês estão anotando aí? Uhum. Base vezes a altura divididos por 2. A resposta, então, Chico, dá quanto? Dá 200. Muito bem, 200 quadradinhos, né? Centímetros quadrados, que é a unidade de área. Tem mais uma figura aqui, Joelson. Isso, mais uma figurinha então. Vamos ver a última figura de revisão da área que vamos utilizar no quê? Na dilatação superficial, que é a nossa querida circunferência. Está aqui. Quantos quadradinhos cabem aqui dentro? Como que se calcula a área de uma circunferência? Então, a área de uma circunferência vai ser calculado da seguinte maneira. Eu sei. Joelson, Sim, Chico? para calcular a área do círculo, tem aquela história do francês lá, do Pierre. Como é que é aquilo? Isso, do Pierre ao quadrado, né? Isso. Então, a área de um círculo, qualquer o tamanho de círculo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o π, né? O π vale quanto, Chico? 3 e um quebradinho. 3,14, tá bom? O π sempre vocês vão pegar o valor 3,14. E o raio, vocês irão tirar do problema. Se o problema der o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Se der o raio, não precisa tirar metade, já vai na fórmula direto. Então, ficaria 3,14 aqui. O diâmetro é 12 aqui. Quanto que é o raio, Chico? 6. 6. Então, vocês irão fazer 6 vezes 6, 36. Primeiro vão ter que fazer a potência, tá? Depois da potência é que irão multiplicar por 3,14. Então, vamos ver aqui. 3,14 vezes 36. O Chico já está fazendo ali na calculadora, né, Chico? Eu não tenho minha calculadora, professor. Você não me deu ainda. Ah, não dei? Então, na próxima aula eu vou trazer uma para você. Sem problema? Oba! É? Pode ser? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. 4, 10 vai 1, 8, 9, 13 vai 1, 9, 10, 11. 11.304. Agora, nunca esqueço que o 3,14 tem duas casas decimais. Então, a resposta final vai ficar 113,04. O 0,4 é as duas casas decimais do 3,14. Isso é o que? Centímetro, metro? Centímetros quadrados, né? Que é a medida de área. Bom, agora com essas medidas de áreas, nós vamos ver um probleminha agora com a dilatação superficial. E essa dilatação superficial vai acontecer como? Você vai ter que ter a área inicial, por isso que tem que saber as áreas das figurinhas ali, certo? Então vamos ver aqui, ó. Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. A temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada em um ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Então ela irá se dilatar, né? Bom, o coeficiente de dilatação do alumínio é 46 vezes 10 a menos 6. Pergunta: calcule a dilatação superficial da placa. Como que se calcula? Primeiro vocês devem calcular a área da placa. No caso do alumínio é um retângulo. Então a área do retângulo, vocês viram, é só multiplicar as duas dimensões. Ou a largura vezes o comprimento. 10 vezes 40, então a área inicial da placa é de 400 centímetros quadrados. Colocando na nossa fórmula, né, substituindo a área inicial, que é de 400 centímetros quadrados, o coeficiente de dilatação do alumínio, que foi dado, que é 46 vezes 10 a menos 6, está aqui já, e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, a temperatura final é de 50 graus, a inicial era de 20, ficou 30 graus aqui. Multiplicando todos os números, menos a potência, 552.000 vezes 10 a menos 6. Andando 6 casas para a esquerda, olha o expoente negativo aqui, né? Então a resposta final vai ficar 0,552 centímetros quadrados. É a dilatação superficial daquela placa naquela temperatura final. Joelson, Sim, Chico?
Vamos fazer um outro exercício, que esse foi meio rápido. Vamos embora? Então vamos fazer mais uma, né, Chico? Vamos embora. Então, o segundo problema. Esse no quadro. Um círculo de aço de raio 10 centímetros e coeficiente de dilatação linear, o símbolo alfa, né? 1,2 vezes a 10 a menos 5 agora. Tem sua temperatura alterada de 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. A pergunta é a seguinte: calcule a dilatação superficial sofrida e a área final do círculo nessa variação de temperatura. Vamos calcular então primeiro a dilatação superficial. Chico, só que eu já apaguei o quadro aqui. Você lembra a área do círculo? A área do círculo. Isso, Vamos lá, a do história círculo. do francês quadrado, né? Do Pierre, né? Pierre. Isso, Pierre ao quadrado. ao quadrado. O problema deu que o círculo tem raio 10 centímetros. Substituindo, então, irá ficar 3,14 vezes o raio, que é 10 ao quadrado, né? Sempre fazendo primeiro a potência, 10 vezes 10, 100. 3,14 vezes 100, multiplicando os dois números, iremos ter 314 centímetros quadrados. Essa é a área inicial da placa, né, que é circular. Bom, ele pergunta a dilatação. A fórmula da dilatação superficial está aqui. É a área inicial, sempre, vezes o coeficiente de dilatação, que é o beta, e vezes a variação de temperatura. Mas o problema não deu a dilatação superficial, ele deu a dilatação linear. E a dilatação linear, que é o alfa, que está aqui, é 1,2. Então, sempre que der a dilatação linear e ele quer superficial, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 2, não esqueça. Então, a área inicial é 314 vezes... Ele não deu beta, dilatação superficial, mas eu sei que é só pegar 2 vezes a dilatação linear, que está aqui no quadro, 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura? A variação de temperatura está no problema. Temperatura inicial, temperatura final. 110... Nossa, engasguei aqui, Chico. 110 menos 10... Dá 100. 100. Vamos multiplicar todos os números menos a potência. Multiplicando todos os números menos a potência, vai dar o número... Vamos ver junto, professor. Vamos. Então, multiplicando 100 vezes 1,2 vezes 2 vezes 314, vai dar 75.360. Isso é rápido, hein? Pois é, né, Chico? Fazer o quê, né? Multiplicando a potência, 10 à quinta. Quantas casinhas eu vou andar para a esquerda, Chico? 5. 5. Então, a resposta final está aqui, ó. Andando 5 casinhas. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 0,75360. O quê? Centímetros Quadrados. Essa é a primeira questão. E a última questão agora é a área final. A área final nós vamos ter somando, né, a área inicial mais a dilatação. Então vamos colocar aqui a área final, a área é o S, né? A área final sempre vai ser a área inicial mais a dilatação sofrida pelo corpo. Resposta final. 314 mais 0,75360. Deu quanto aí, Chico? 314,7536. Muito bem. O que mesmo? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Aqui está a área final do círculo. Joelson, sim, Chico. ele dilata só um pouquinho sempre, né? Sempre um pouquinho, né? Dependendo da substância, né? Do corpo sólido aqui nesse caso. Então, até daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo e já retornaremos
com dilatação volumétrica. Voltando ao nosso intervalo, vamos ver agora a dilatação volumétrica. O que vem a ser dilatação volumétrica? É a variação nas 3 dimensões de um corpo, o comprimento, a largura e a altura. Neste caso, tome um sólido geométrico, um cubo maciço de metal, com volume inicial, VI, e temperatura inicial, TI. Aqueça o cubo e ele sofrerá uma dilatação. Teremos um cubo com temperatura final, TF, e o volume final, VF, maior que o inicial. A diferença entre o volume final e o inicial é a variação do volume, ΔV. E a diferença entre a temperatura final e a inicial é a variação de temperatura, ΔT. A dilatação volumétrica se calcula como? Vocês irão multiplicar o volume inicial vezes essa letrinha grega, que é gama, e vezes o ΔT, que você já conhece, que é a variação de temperatura. Caso o problema não dê o gama, o que vocês irão fazer? Vocês irão multiplicar por 3 a dilatação, aqui ó, a dilatação linear, que é o alfa. Tá? Então, superficial nós multiplicamos por 2, vocês viram antes do intervalo. E o volume, como são 3 dimensões, nós trabalhamos com 3 dimensões, por isso que multiplica por 3 a dilatação linear. Vamos ver alguns volumes, então, de corpos. Por exemplo, o volume dos paralelepípedos. O que são paralelepípedos? São todas as figuras que você, observando aqui a base onde está apoiada, é um paralelogramo. Toda vez que for um paralelogramo, eu tenho 2 paralelogramos, certo? Ó, você pode virar de ponta cabeça, é o mesmo paralelogramo, não é? Então, eu vou ter um paralelepípedo. Bom, se essa figurinha tiver as 3 dimensões a mesma medida, além dela ser chamada de paralelepípedo, ela vai ter um nome especial. Chico, você sabe esse nome onde as 3 dimensões têm o mesmo comprimento? Bom, isso aí é um cubo. Isso mesmo, é definido como cubo, mas é um paralelepípedo também. E como que calcula o volume desta figura aqui? Dos paralelepípedos, vocês irão simplesmente multiplicar o comprimento, a largura e a altura, as 3 dimensões, certo? Ó, uma dimensão, a outra dimensão aqui e a outra dimensão aqui está, comprimento, largura e altura. Da mesma forma, mesmo que não seja um cubo, né? Multiplica as 3 dimensões, você tem o volume desta figurinha aqui. E do cilindro, que cai também nos problemas muito. O cilindro vem a ser essa figura aqui, aonde eu tenho 2 bases, ó, sendo uma circunferência, né? Se eu virar ela aqui novamente, na superfície, fica a mesma figurinha bonitinha, em formato de circunferência. Então, eu tenho um cilindro. E como é que se calcula o cilindro? Você precisa da área da base, olha a área da base, é a área do círculo, né, Chico? Uhum. Que é mesmo, qual que é a área do círculo? Essa eu não esqueço, é o πr ao quadrado. Muito bem, então você vai pegar o πr ao quadrado, que é a base, e vai multiplicar pela altura desse cilindro. Multiplicando a altura pela base, você tem o volume de qualquer cilindro. Vamos fazer, então, um exercício utilizando
né, o coeficiente de dilatação volumétrica. Então vamos para o exercício. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius tem dimensões iguais a 10, 20 e 30 centímetros, feito de material com coeficiente de dilatação linear. Foi dado o coeficiente de dilatação linear, o alfa, que é 8 vezes 10 a menos 6. A pergunta é: determine o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius. Então, vamos fazer as substituições. Primeiro, foi dado o alfa, não foi dado o gama. Então, você vai fazer o quê? Irá multiplicar por 3, né, esse coeficiente de dilatação. Multiplicando por 3, aqui se encontra o número 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, que a resposta é 24 vezes 10 a menos 6. Aqui já está a resposta do coeficiente de dilatação volumétrica, porque você multiplicou por 3. Bom, continuando. O volume da figura inicial era o paralelepípedo, né, Chico? Uhum. E o paralelepípedo, o que eu faço com os 3 números ali, as 3 dimensões? Você multiplica as 3. Isso, só multiplicando as 3 você já tem o volume do paralelepípedo. Então a resposta vai ser 6.000 centímetros cúbicos. Nós temos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius, temos a temperatura final, que é 110 graus Celsius, nós já achamos o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 24 vezes 10 a menos 6, e o volume inicial foi calculado. O problema não vai dar sempre o volume, você terá que calcular, que deu 6.000. Substituindo então o volume inicial de 6.000 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, né? 110 menos 10, a resposta vai ser 100, por isso que apareceu o 100 aqui. Agora vamos multiplicar todos esses números fora a potência de 10 a menos 6. A resposta vai ser, vamos ver, 14.400.000 vezes 10 a menos 6. Vamos andar 6 casas para a esquerda, andando 6 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta vai ser 14,4 centímetros cúbicos. Um segundo problema aqui, Chico. Vamos fazer agora. Vamos embora. Um dono de posto de gasolina consulta a tabela e verifica que o álcool tem coeficiente de dilatação. Esse é de dilatação já, professor. Ele já deu certo. Isso mesmo. Não vou multiplicar por 3, né, Chico? Uhum. Não, aqui já está o coeficiente de dilatação, que é quanto? 10 a menos 3. Assim, se ele comprar 14.000 litros de álcool, não é de gasolina, né, Chico? Uhum. Num dia em que a temperatura é de 20 graus Celsius, e vendê-lo num dia em que a temperatura é de 30 graus Celsius, quantos litros a mais ele estará ganhando? Joelson, Sim. deixa eu só entender uma coisa. Então ele comprou num dia que estava mais frio e vai vender num dia que está mais quente. Isso. Daí então isso vai dilatar e ele vai ter mais gasolina para vender? Isso mesmo, ele vai ganhar, ele é esperto. Estudou física, Chico. Então, e se ele fizer o contrário, né, ele vai sair perdendo, né? Uhum. Se vender num dia mais frio, ele vai perder. Isso mesmo, Chico. Bom, os valores que estão no problema, quais são os valores? Foi dado o coeficiente de volumétrico já, né? Não é de dilatação agora. Olha o símbolo aqui, ó, o gama. O volume inicial, 14.000 litros. A temperatura inicial de 20 graus e a temperatura final de 30 graus Celsius. Então, substituindo aqui os valores bonitinho na fórmula, que eu preciso o volume inicial, 14.000 litros, vamos colocar aqui, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 10 a menos 3, e vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, 30 menos 20, a resposta vai ser 10. Multiplicando os números, sem usar a potência ainda, vamos ver que número que fica. 14.000 vezes
10 fica 140 mil. Vezes 10 a menos 3. O dono do posto irá ganhar, nesse dia, se ele vender essa quantidade, vai ter mais. Olha quantos. Chico, eu vou andar quantos números para a esquerda mesmo, a vírgula? 3. 3. Está aqui, 1, 2, 3 casinhas. A resposta vai ser 140 litros ele ganhou, Chico. Puxa, dá para encher 2 tanques de Kombi. Isso mesmo, porque por que dá para encher 2 tanques? Porque ele estudou física, né, Chico? Uhum. Então, vamos ver agora a dilatação dos líquidos. O que vem a ser dilatação dos líquidos? Como vocês irão calcular? Bom, a dilatação dos líquidos, vocês vão somar a dilatação aparente do líquido e da dilatação volumétrica sofrida pelo recipiente. Vocês devem estar pensando, está meio difícil essa definição. Mas não é tão difícil, só você imaginar o seguinte, quando você tem um líquido, provavelmente esse líquido está dentro de um recipiente. Esse recipiente, quando aquecido, também irá se dilatar. Por isso que você deve somar o volume do recipiente e o volume aparente do líquido, quanto que ele aumentou ali, tá bom? Vamos fazer esse cálculo no quadro com um exercício. Vamos lá então. Um recipiente de vidro está completamente cheio com 400 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus Celsius. Aquece-se o conjunto até 35 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio é 0,00018 e o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro é 0,00003. Primeira pergunta, calcule a dilatação do recipiente. Vamos ver então, aqui no quadro, só do recipiente. Como é que calculo mesmo a dilatação volumétrica? Usando a fórmula da dilatação volumétrica, que é o volume inicial, eu preciso, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, no caso do vidro, e vezes a variação de temperatura. Bom, o problema deu. O que ele deu? O volume inicial, 400 centímetros cúbicos. Então, substituindo aqui, 400 vezes. Se ele quer do vidro, você vai à procura do coeficiente do vidro. Vamos ver quanto é que é aqui do vidro. Ó, o coeficiente é 0,4 zeros, né? E mais um 3zinho aqui. E vezes a variação de temperatura. Então, o início era 20 graus, passou a 35, a variação é de 15 graus Celsius. Multiplicando todos esses números, vocês irão ter a dilatação volumétrica do vidro. 400 vezes tudo isso, vamos ver, Chico, vamos aqui pegar aqui, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 15, quanto é que dá, Chico? Tá aqui, eu sei que você está ali fazendo o cálculo aí, né? Tá quietinho, mas está trabalhando, né, Chico? Uhum. 180 foi multiplicado aqui, vamos colocar 180, mais os 2 zeros, né, que eu não usei na multiplicação, mas tem, que é os de 400. E agora eu vou andar quantas casas? Olha aqui o número decimal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 0,18. Esse em centímetros cúbicos. Esse é do vidro. A segunda questão, vamos lá. Calcule a dilatação real do mercúrio. Vamos ver só a dilatação do mercúrio agora. Se ele quer a dilatação volumétrica só do mercúrio, a fórmula é a mesma, certo? Vamos deixar aqui, vamos colocar embaixo aqui. Vamos substituir direto na fórmula? Vocês já estão cansados de ver fórmula, né? Então vamos lá, o volume inicial ele está dentro do recipiente, continua sendo 400 vezes o coeficiente de dilatação aqui do mercúrio é 0,00018 e vezes a variação de temperatura, que é a mesma, né? Está dentro do recipiente, mesma temperatura de 15 graus Celsius. Multiplicando agora os números, vamos lá, vamos ver quanto é que dá. 15 vezes 4 dá 60. 60 vezes 18.
Vamos fazer aqui do ladinho, ó, 60 vezes 18. Vamos usar o nosso quadro aqui. 6,48. Poderíamos ter deixado o zero para baixar depois, né, Chico? Uhum. Mas assim também tá certo, né? Vamos embora. Vai. Vamos ver. Deu 1080. 1080. Vamos colocar. Ainda faltam os dois zeros aqui, que não foram colocados na multiplicação, do 400, né? E agora vamos andar as casas necessárias aqui, o número decimal. Tem 1, 2, 3, 4, 5 também casas decimais. Então a resposta vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 1,08 centímetros cúbicos. Esse é o volume do mercúrio. O volume do vidro deu menor, se dilatou menos, né? E a terceira questão, vamos fazer aqui uma terceira questão, Chico? Qual que é, professor? Porque o problema foi o seguinte, o líquido estava em todo o recipiente. Que continha que eu posso fazer para saber quanto que ele foi para fora, extravasou? Ah, porque o mercúrio dilatou mais do que o recipiente, né? Isso, dilatou 0,18. Ah, E não é só diminuir um pelo outro? Isso mesmo, diminuir um pelo outro. Aí nós vamos saber quanto de mercúrio extravasou no recipiente de vidro. O vidro se dilatou 0,18, né? E o mercúrio 1,08. Fazendo 1,08 menos 0,18, vamos fazer no canto aqui, Chico, para terminar a aula? Vamos lá, Então. rapidinho. 1,08 menos 0,18. Vamos lá, aqui dá 0, né, Chico? Aqui emprestou, fica 9. Aqui emprestou, fica nada, né? Fica 0. Então, quanto de volume extravasou de mercúrio no recipiente? 0,9 centímetros cúbicos. Tá bom, Chico? Então é isso mesmo. Vamos para a nossa dica de estudo, então, da aula de hoje? Vamos lá. A dica de estudo será um exercício. Um bloco de ferro tem um volume de 50 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Determine até qual temperatura devemos aquecê-lo a fim de que seu volume seja igual a 50,425 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação do ferro é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Professor? Sim, Chico? Eu estou ligado, ele deu o coeficiente, que é aquele alfa, aquela cobrinha, o coeficiente de dilatação linear. Isso mesmo. Se ele deu o coeficiente de dilatação linear, vocês terão que multiplicar por 3. Isso mesmo, Chico. Vocês multiplicando por 3 e substituindo os valores ali na fórmula, né, vocês terão a resposta que o problema está pedindo, tá bom? Por hoje é isso aí. Fique com Deus e até a próxima aula. Certo, Chico? Certo, professor. Então, até a próxima. Na aula de hoje estudamos a dilatação superficial. Na dilatação superficial, predomina duas dimensões. Vocês terão que achar a área, tá bom? E para calcular a dilatação superficial, você sempre vai usar a área inicial vezes o coeficiente do corpo e pela variação de temperatura, multiplicando todos esses números aí. Revisamos o cálculo da área de figuras geométricas e o volume de sólidos geométricos. Nas figuras planas, vocês irão fazer o quê? Tirar a área. E como é que calcula a área dos paralelogramas? É só multiplicando as duas dimensões. E do círculo, não esqueça, é o πr ao quadrado. Já nos sólidos que irão aparecer nos problemas, vocês irão calcular multiplicando as três dimensões para os paralelepípedos e para os cilindros, vocês irão fazer πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. E também estudamos a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, vocês irão fazer o cálculo com três dimensões.
de todas as figuras. E para calcular a dilatação volumétrica, vocês vão precisar do volume inicial da figura, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura, tá bom? Até a próxima aula.